Servir é uma convocação. Vamos lá então, meus irmãos. Eu quero começar convidando você a imaginar um filho pequeno no aniversário do seu pai. Ele é pequeno, então ele não trabalha, e pelo fato dele não trabalhar, ele não tem dinheiro próprio. Então ele pede ao pai algumas moedas, sai todo animado e compra um cartão simples ou um chocolate pequeno para dar para o seu pai no seu próprio aniversário. Quando ele entrega esse presente, os olhos do pai brilham. E o pai não se emociona pelo valor do objeto que ele recebeu. Afinal, foi ele mesmo quem deu o dinheiro para que o filho desse esse presente. Mas o pai se alegra pelo amor que foi expresso naquele gesto da criança ao se preocupar com seu aniversário. O presente muitas vezes revela o coração. E é assim que funciona a generosidade quando nós tratamos do reino de Deus. Nós nunca damos algo a Deus que já não tenha sido Ele mesmo que colocou este algo em nossas mãos. Cada recurso, cada salário, cada oportunidade que nós temos na nossa vida, vem do Senhor. Então quando nós ofertamos, nós não estamos enriquecendo a Deus, nós estamos revelando o que habita no nosso próprio coração. Ao olharmos para 1 Crônicas, e aqui uma dica, 1 Crônicas é o livro das crônicas, então não é 1 Crônicas, primeiro livro das crônicas. Ao olharmos para 1 Crônicas, no capítulo 29, nós encontramos um dos momentos mais bonitos da história de Israel, que foi a preparação para a construção do templo. Davi, naquele momento da história, já estava no fim da linha, já estava velho, já estava à beira da sua morte. Mas mesmo assim, ele lidera, e ele lidera dando do próprio tesouro. E Davi, naquele momento, naquele texto, não contribui porque Deus precisava de ouro, precisava de prata, mas Davi contribui, ele faz essas coisas generosamente, porque ele entende que o Senhor é o dono de tudo. E o que acontece ali naquele texto, não é uma manipulação sobre dinheiro, e não é também uma obrigação fria, em que nós sabemos que devemos dar e por isso vamos lá e vamos dar. Na verdade, quando você lê o texto de 1 Crônicas 29, você vê uma explosão de alegria coletiva, não apenas de Davi, mas de todo o povo, por poder participar da generosidade. Quando os líderes e o povo juntos reconhecem que tudo, absolutamente tudo, pertence a Deus, a mão se abre e automaticamente o coração se enche de alegria. E nós sabemos, meus irmãos, que esse tipo de generosidade não é algo que nasce naturalmente em nós. O coração humano tende a fazer o contrário, reter. Quando nós temos algo, muitas vezes nós não queremos dividir aquilo. Nós queremos controlar, nós queremos acumular. E aqui eu vou até, me veio à mente agora uma história. Eu vi essa semana uma pessoa que ganhou do seu pai um cachorrinho, coisa mais linda. E aí o pai filmou aquele momento, a pessoa recebeu o cachorrinho, sorrindo, começou a chorar, emocionada por aquilo, e as crianças que estavam em volta quiseram pegar o cachorrinho. Qual foi a primeira reação? Não, é meu cachorrinho. Porque o que a criança faz é exatamente aquilo que a gente quer fazer, mas a gente tenta ser um pouco mais polido e não faz. Contribuir à graça soberana de Deus, transformando a nossa relação com o dinheiro. Por isso, todas as vezes que falamos sobre generosidade na igreja, nós não estamos falando sobre dinheiro, nós estamos falando sobre um coração que entende o quanto que recebeu da graça de Deus. E ao estudarmos este texto de 1 Crônicas 29, nós seremos confrontados com uma pergunta profunda. Se tudo pertence ao Senhor, o que a nossa maneira de dar revela sobre a nossa fé? Porque dar, quase sempre a gente vai fazer. Mas como é que nós fazemos isso?
A forma que nós fazemos isso, o que ela revela sobre quem nós somos, sobre a nossa fé, sobre o que nós vemos daquilo que o Senhor fez em nossa vida. A generosidade transborda apenas do coração que reconhece de fato que tudo pertence ao Senhor. Então o tema da mensagem de hoje é chamados a servir na generosidade. E em resumo, meus irmãos, nós veremos que a generosidade transborda de um coração que reconhece que tudo pertence a Deus. A generosidade transborda de um coração que reconhece que tudo pertence a Deus. E em primeiro lugar nós veremos que reconhecer que tudo é de Deus nos leva a dar primeiro. Então nós teremos aqui projetado o texto de 1 Crônicas 29 e nós leremos em primeiro lugar dos versículos 1 a 5. Se você quiser abrir na sua Bíblia, fique à vontade, mas também estará projetado aqui 1 Crônicas 29 do 1 ao 5. Assim diz a leitura da palavra do Senhor. O rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Portanto, com todas as minhas forças, já preparei para o templo de meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e todo tipo de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. E ainda, porque amo o templo de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para o templo de meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário, 100 toneladas de ouro, do ouro de Ofir, e 240 toneladas de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? E aí, vamos responder essa pergunta? Vamos lá. Cadê a Bia? A Bia saiu? Ia pedir para ela desenhar? Ai. Depois você fala para ela que é para ela desenhar um rei segurando uma caixa de tesouros. Tá bom? As outras crianças, o Gael já foi, a Débora está ali, a Débora acho que está com um desenho ali, um rei segurando uma caixa de tesouros. Fui parecido com o seu, mas eu já tinha feito, tá? Só para falar, não copiei, mas não fiz igual. Meus irmãos, Davi, como eu falei, está no fim da vida. E ele sabe que ele não vai construir o templo. Deus havia escolhido Salomão, de forma que nós não entendemos, porque sabemos que Salomão foi o filho fruto do adultério de Davi. Para nós vermos como Deus age de uma forma que muitas vezes para nós é incompreensível. Mas Deus escolheu Salomão para essa missão. Olha, humanamente falando, seria fácil para Davi relaxar, guardar os seus recursos e apenas assistir à transição. Tirar o time de campo, opa, eu não tenho mais nada a ver com isso. Mas o que Davi faz nesse texto é o oposto. Ele prepara, ele organiza e ele entrega, não somente os recursos, mas ele se entrega ao Senhor, para fazer essa missão. Para os primeiros leitores de Crônicas, aqueles que pegaram esse livro, que foram as pessoas que voltaram do exílio, que era uma comunidade fragilizada, uma comunidade que estava tentando reconstruir a sua identidade, a sua adoração, depois do exílio que eles passaram na Babilônia, esse relato era um chamado claro, era um chamado para olhar para Davi, porque liderança fiel não é apenas aquela que administra o presente, o que está acontecendo agora, mas é aquela que investe sacrificialmente no futuro da obra de Deus, que pensa à frente, mesmo quando ela não vai mais existir e não vai estar mais por ali. O crescimento do povo nunca foi acidental, sempre, na verdade, envolveu decisão, visão e entrega concreta. Para que os irmãos não se confundam, nós temos os livros de 1º e 2º Reis,
que foram escritos antes do exílio babilônico. Assim que estava acontecendo a construção aqui, tanto é que quando você lê Reis e lê Crônicas, parece a mesma coisa. E sim, tem alguns relatos, aliás, vários relatos iguais. Porém, Crônicas foi escrito após o exílio, muito tempo depois, para lembrar o povo daquilo que Deus havia feito no passado. Então era um povo retornando para sua terra, lembrando das suas raízes, e por isso que no livro de Crônicas você não vai ver as tragédias dos reis. Na verdade, são livros, os 2 livros de Crônicas, focado nas boas histórias dos reis de Judá. Então, esse livro foi escrito após o exílio. E Davi começa aqui reconhecendo que Salomão era um jovem, e além de um jovem, era inexperiente. E era alguém inexperiente diante de uma tarefa muito grande. O que Davi faz aqui é não minimizar o desafio que estava por vir para Salomão. Porque o templo seria de fato grandioso, assim como nós sabemos pela história que o templo de Salomão é um templo grandioso. Muito maior do que o que tem lá no Brás. E que foi construído de forma grandiosa e que demorou, se não me falha a memória, 13 anos para ser concluído. Em outras palavras, aquilo era maior do que apenas um projeto arquitetônico. O templo seria um testemunho visível da glória de Deus entre o povo. Nós já falamos sobre isso quando estávamos vendo o livro de Ageu, que o templo era um lugar central para as pessoas se relacionarem com Deus. E Davi entende que a responsabilidade não pode recair apenas sobre um líder, e ainda mais um líder jovem e inexperiente. Então o que Davi faz aqui é convocar toda a nação de Israel para assumir o peso, mas também o privilégio da obra do Senhor. Porque quando nós reconhecemos que tudo pertence a Deus, nós entendemos que inclusive a missão também é uma missão de todos. Não é uma missão apenas da liderança da igreja, mas é uma missão de todos nós que somos parte do corpo de Cristo. E em seguida, Davi declara algo teologicamente profundo. Ele diz que o edifício que será construído não é um edifício para seres humanos. É um edifício para o Senhor Deus. E veja que o Senhor ali está com todas as letras maiúsculas, que era o foco no Deus pactual da aliança, o Deus fiel que salvou o seu povo e tirou o seu povo do Egito e que prometeu caminhar com o seu povo durante toda a vida desse povo. Ele usa a linguagem de um palácio real. O templo seria a casa do grande rei. Por isso ele era tão magnífico assim. E isso muda tudo, porque quando nós fazemos obras para homens, para seres humanos, nós calculamos o custo-benefício. Nós olhamos aquilo que é mais fácil, aquilo que às vezes é mais barato, fazemos uma economia daqui, uma economia dali. Mas quando a obra é para Deus, o que vem para nós não é um custo-benefício, mas o que vem para nós é honra e glória. O que vai honrar e glorificar a Deus? Não é algo pragmático, algo apenas que envolve números, mas é algo que envolve a história do povo com o Senhor. A generosidade não é sustentada por campanhas. A generosidade é sustentada por convicção, porque campanhas vêm e vão. Mas quando você é convicto, você é generoso consistentemente. Você não é inconstante. Então o que Davi está dizendo aqui é: nós estamos lidando com o rei do universo. Por isso, nós precisamos dar o nosso melhor em todos os aspectos. E o que Davi faz aqui é apresentar o seu exemplo pessoal. Ele diz que preparou materiais com todas as suas forças. Ele se esforçou ao máximo para preparar tudo para que o templo fosse construído. Ele não contribuiu apenas com os recursos públicos que ele tinha em mãos por ser rei. Ele abriu os seus próprios tesouros. Ele deu do seu ouro de Ofir, da sua prata purificada, e quantidades impressionantes, como nós vimos aqui no texto. E isso, meus irmãos, é liderança bíblica.
Porque Davi não pede ao povo o que ele não está disposto a fazer. E a liderança não é um domínio, onde o líder exige que as pessoas façam coisas. A liderança é mordomia, é serviço, é caminhar junto, é dar o exemplo, é estar à frente na caminhada cristã. E ele, Davi, entende que até os seus tesouros pessoais pertencem a Deus. Ele apenas administra esses tesouros por algum tempo, mas esses tesouros voltam para o Senhor. Mas o texto revela o motivo de Davi fazer essa entrega, e o motivo é porque amo o templo de meu Deus. Davi, meus irmãos, ele não fez isso por uma estratégia política, ele não fez isso por uma pressão social. Olha, os outros deuses têm templos, então nós precisamos fazer um templo grandioso para mostrar que nosso Deus também tem um templo. Não foi isso. Davi fez isso por amor. Davi fez isso porque o coração dele estava cativado pela glória de Deus. E quando o coração é conquistado pelo Senhor, o bolso é conquistado pelo Senhor também. É uma consequência natural. Queridos, o nosso problema nunca, observe o que eu estou dizendo, nunca é financeiro. O nosso problema é afetivo. Percebeu o que eu disse? O nosso problema não é financeiro, o nosso problema é afetivo. Aquilo que nós amamos determina onde nós colocamos os nossos recursos. É sempre assim. Pegue a sua fatura e veja. Davi ama a presença de Deus. Ele ama a presença de Deus mais do que os próprios recursos. E aí, por fim, ele lança a pergunta que nós devemos responder hoje: quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Queridos, isso aqui não é teologia da prosperidade, isso daqui não é uma campanha barata, isso aqui é Bíblia Sagrada. Então, se você crê na Bíblia, responda essa pergunta: quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? E a generosidade aqui é descrita como consagração. Dar é um ato de adoração, é separar algo para Deus como reconhecimento de que tudo já é dele. Então o que o cronista quer aqui é que nós entendamos que contribuir não é perder, contribuir é santificar. Não é subtrair o que você tem, mas é crescer espiritualmente. Não é diminuir, é alinhar o seu coração ao coração do rei. E o que Davi faz aqui é como um capitão de um navio que, em meio a uma tempestade, vê um tripulante caindo na água. E esse capitão não fica apenas ali no convés, gritando, dando ordens. Ele é o primeiro a se lançar no mar, para ajudar o seu tripulante que caiu. E quando a liderança mergulha, a tripulação ganha coragem também. É exatamente isso que Davi faz. Antes de pedir oferta, ele abriu a sua própria caixa de tesouros. Ele mergulhou primeiro. Ele mostrou que a glória de Deus valia mais do que o seu próprio ouro. Agora, nós precisamos pensar nisso. Pensar no que isso significa para nós. Porque Davi abriu seus tesouros para construir um templo de pedras. Mas séculos e séculos depois, veio o verdadeiro filho de Davi, Jesus Cristo. E Jesus não entregou ouro nem prata, mas ele se entregou, ele entregou a si mesmo. E na cruz, Cristo deu tudo para formar um novo templo, e um templo vivo, que é a sua igreja, que somos nós. Nós valemos muito mais do que aquelas pedras do templo de Salomão. Nós valemos o sangue do Cordeiro. E ele, Cristo, é o fundamento, é a pedra angular, é o rei que se fez servo. Então, se Davi nos inspira com a sua generosidade, Cristo nos transforma com a sua generosidade. É muito mais profundo. E quando nós olhamos para o Filho de Deus, para Cristo, que se entregou por nós, o nosso coração é liberto da avareza, da mesquinhez.
e aprende a transbordar em generosidade e graça ao Senhor. Porque no fim, a maior prova que tudo pertence a Deus é que Ele nos deu o que tinha de mais precioso, que é o seu próprio Filho. Mas em segundo lugar, meus irmãos, reconhecer que tudo é de Deus nos leva a dar com alegria. Leiamos agora dos versos 6 a 9. Então os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os administradores da obra do rei fizeram ofertas voluntárias e deram para o serviço da casa de Deus 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 340 toneladas de prata, 612 toneladas de bronze e 3.400 toneladas de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Até aqui, meus irmãos. Agora, crianças, desenhem pessoas sorrindo com moedas nas mãos. Pessoas sorrindo com moedas nas mãos. Então, depois de Davi abrir os seus próprios tesouros, ele desafia o povo. E quando ele desafia o povo, algo impressionante acontece. Os líderes das tribos respondem imediatamente. Os príncipes das tribos, os capitães, os administradores, todos eles se levantam para fazer parte dessa oferta voluntária ao Senhor. E para os primeiros leitores de crônicas, que viviam num tempo de frieza e negligência, como nós vimos a semana passada, para eles essa cena funcionava como uma correção e como uma inspiração para o momento em que eles deveriam reconstruir o templo. O povo precisava entender que a restauração da adoração não aconteceria se cada um pensasse apenas na sua própria casa. Lembram da semana passada? É tempo de vocês construírem casas grandiosas e luxuosas. O mesmo princípio continua verdadeiro. Quando a comunidade se retrai financeiramente, a obra enfraquece. Isso é lógico. Mas quando o povo se envolve intencionalmente, a missão avança. O evangelho é espalhado pelo mundo. E o texto destaca que todas as esferas da liderança participaram aqui. Não foi um grupo isolado. A mesa administrativa, o Gisaldo doou o telão. Foi mais do que isso. Foi toda a liderança participando junto. Não foi uma campanha restrita a alguns mais ricos. Imagina, foi um movimento coletivo. O cronista enfatiza que todo o Israel participou, porque ele sabe que a força do povo de Deus está na unidade dele, e não em alguns superpoderosos. Quando cada um de nós, cada parte assume a sua responsabilidade, a comunidade cresce de forma saudável, porque o reino não é sustentado por poucos heróicos, o reino é sustentado por muitos fiéis. Já dizia o ditado, de grão em grão a galinha enche o papo. É assim que funciona na casa de Deus. E a palavra-chave desse texto, meus irmãos, é voluntariamente. Não houve uma coerção, não houve um imposto religioso. O coração deles foi tocado, e logo a mão deles respondeu ao coração que havia sido tocado. E isso é fruto da graça, porque o ser humano natural não entrega com alegria, de jeito nenhum. Ele tenta proteger o que é seu, mas quando o Espírito Santo muda o coração, deixa de ser uma perda e passa a ser um privilégio. Nós ficamos felizes por poder participar da obra do Senhor. A generosidade voluntária revela que o coração já entendeu quem é o verdadeiro dono de tudo. E as quantidades doadas são descritas de maneira grandiosa, não dá nem para mensurar, né? Tantas toneladas de tantas coisas, ouro, prata, bronze, ferro, os números são impressionantes. Mas o objetivo disso aqui no texto
não é exaltar a riqueza humana, mas é mostrar o que acontece quando o povo se alinha à vontade de Deus. Quando nós estamos juntos, alinhados ao Senhor, os recursos que estavam dispersos convergem para a glória do Senhor, são usados para que a obra do Senhor cresça. Quando a unidade e fidelidade, porque a generosidade é um ato de fidelidade também, Deus provê o necessário para a expansão da sua obra. E a escassez muitas vezes não está na falta de recursos, mas está na falta de um coração entregue. Está na falta do nosso afeto estar no lugar certo. E o texto também menciona as pedras preciosas sendo confiadas a famílias específicas para que fossem administradas por elas. O que mostra organização e responsabilidade. Veja que a Bíblia nunca coloca a generosidade como um sinônimo de bagunça, em que nós estamos recebendo, é de Deus, deixa ali, daqui a pouco a gente mexe. Não é isso. Generosidade não é desordem, porque o que é dedicado ao Senhor deve ser administrado com temor e com zelo. Os recursos que nós recebemos devem ser usados com temor e tremor. A nossa mordomia, meus irmãos, é parte da nossa espiritualidade, porque Deus não apenas recebe ofertas, Ele também requer fidelidade na administração delas. E é por isso que vocês precisam se empenhar em conhecer as contas da igreja mesmo, em saber como o dinheiro aqui está sendo empregado, para que vocês se identificarem algo que está sendo feito de forma desordenada, cheguem em nós, na liderança da igreja, e digam: olha, será que a gente deveria ter gastado tanto com isso? Será que não era melhor ter ido por esse caminho? A obra é nossa, meus irmãos, a responsabilidade é nossa, é tudo nosso. E então vem o resultado, e o resultado descrito no texto é alegria. O povo se alegrou, Davi se alegrou, e houve com isso um grande júbilo. O que mostra, sem sombra de dúvidas, uma das cenas mais bonitas do Antigo Testamento. A alegria não veio do que ficou no bolso das pessoas, mas do que foi colocado nas mãos de Deus. Isso é o contrário do mundo, que nos ensina que a felicidade está em acumular. A Escritura, por outro lado, revela que a verdadeira alegria está em entregar, em se entregar em tudo o que se é e tudo o que se tem. Porque quando o coração reconhece que tudo pertence ao Senhor, dar se torna algo libertador. É como uma represa cheia após dias de chuvas intensas, como nós vimos na tarde de hoje. A água não precisa ser empurrada para fora, porque ela transborda naturalmente, porque o volume é grande demais para ficar ali contido. Foi isso que aconteceu ali com Israel. O amor por Deus que aquele povo sentiu naquele momento encheu tanto o coração deles, que a generosidade simplesmente fluiu. Não foi algo forçado, não foi pressão externa, foi transbordamento interno. Essa alegria generosa que o povo sentiu aponta para algo muito maior do que aconteceu ali. Aponta para Cristo, que também se ofereceu voluntariamente, sem coerção. Ele disse que ninguém tiraria a sua vida. Ele disse que Ele mesmo entregaria a sua vida. E foi o que nós vimos na cruz. Não houve ali na cruz coerção, mas houve amor do Senhor pelos seus. A maior oferta da história foi feita com obediência e alegria na vontade do Pai. Então a nossa generosidade deve ser uma resposta à generosidade dEle. Porque quando nós contemplamos o Cristo que se entregou por nós, o nosso coração é liberto do medo de perder, que é o que faz com que muitas vezes nós queiramos reter as coisas que nós temos para nós. Porque em Cristo nós já recebemos o maior tesouro, e quem já recebeu o maior dom, pode ser generoso com alegria verdadeira. Mas por fim, meus irmãos, esse texto nos mostra que reconhecer que tudo é de Deus, nos leva a adorá-lo com tudo. Vamos ler agora os versos 10 a 18. E essa é a parte mais linda do texto. Então leia com atenção.
Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos, porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e te agradas da sinceridade. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas e acabo de ver com alegria que o teu povo aqui reunido te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Firma o coração deles em ti. Quer aprender a orar? Está aqui um modelo maravilhoso de uma oração centrada no Senhor. Crianças, o último desenho que vocês farão é de uma pessoa olhando para o céu com as mãos estendidas. Uma pessoa olhando para o céu com as mãos estendidas. Então, depois das ofertas, daquela explosão de alegria que nós vimos, Davi faz algo essencial. Ele ora. Às vezes nós esquecemos desse pequeno detalhe. Davi não encerra com números, não encerra com relatórios, não encerra com uma celebração humana sobre aquilo que eles conquistaram. Ele encerra olhando para o céu, para um povo que séculos depois leria esse texto, em meio àquela pobreza e à reconstrução difícil. Essa oração de Davi era um lembrete poderoso. E o lembrete é que a esperança nunca está na quantidade arrecadada, mas no Deus que governa todas as coisas. Quando os nossos recursos parecem limitados, quando os desafios são grandes, a soberania de Deus continua intacta. Isso é para você, Júnior. Isso é para você, Gisaldo. É para quando nós estamos preocupados com o aluguel. Quando os recursos parecem escassos, a soberania do Senhor continua intacta. E nós vimos isso nesse último mês. O Senhor é bom e Ele continua cuidando de nós. A obra pode parecer frágil, mas o rei da obra, o dono da obra, continua absoluto, mesmo quando nós somos falhos. E Davi começa exaltando o Senhor. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Davi empilha palavras para mostrar que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele é o chefe sobre todos. Nada, nem no céu, nem na terra, escapa do domínio do Senhor. E é isso que Davi ora aqui. E essa é a base da nossa generosidade cristã. Nós não damos porque Deus está precisando. Nós damos porque Ele já reina soberanamente sobre tudo. Então a nossa oferta não sustenta o trono. A ordem é inversa. O trono sustenta a nossa oferta. Então vem uma das declarações mais profundas de toda a Bíblia, que é: porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Você não teria como ser generoso, se o Senhor não tivesse sido generoso com você. Não existe doador autônomo diante de Deus. Nós somos mordomos, administradores, e administradores por um tempo, daquilo que sempre pertenceu a Deus. Isso, meus irmãos, é a doutrina da soberania de Deus aplicada ao nosso bolso. É bonito falar que Deus é soberano,
mas ele deve ser soberano sobre as suas finanças também. Porque se tudo vem de Deus, então a sua generosidade é, na verdade, devolução humilde daquilo que o Senhor já te deu. E aí Davi faz uma pergunta: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Meus irmãos, essa pergunta de Davi mostra por que ele é considerado na Bíblia o homem segundo o coração de Deus. Porque mostra um homem quebrantado. Davi era alguém, sim, ele era rei, ele era poderoso, ele era respeitado, ele ganhou muitas batalhas. Ainda assim, ele reconhece sua pequenez e compara a vida àquela sombra que passa. E nós sabemos que a vida é como uma sombra que se dissipa. Nós somos passageiros e os nossos saldos mudam, os nossos bens se acumulam e se dispersam, mas Deus permanece eternamente. E quando essa consciência invade o nosso coração, o apego que nós temos às nossas coisas começa a perder a força. O que é temporário não pode nunca ocupar o lugar daquilo que é eterno. Por isso o rei afirma que Deus prova os corações e se agrada da sinceridade. E esse é um ponto crucial aqui do texto. Deus não está impressionado com os números. Nossa, quanto eles doaram. Ele olha para as motivações. Por que cada um deu o que deu? Sabe por quê, meus irmãos? É possível dar muito e não adorar. É possível contribuir externamente e estar internamente distante do Senhor. E o que Deus deseja é a verdade do íntimo do seu coração. A oferta que agrada ao Senhor é aquela que de verdade nasce de um coração íntegro que foi transformado por essa graça de Deus. E por fim, Davi ora para que esse sentimento permaneça no povo. Porque Davi sabe como é o ser humano, como ele oscila. Hoje ele está fervoroso, amanhã é uma frieza danada. Por isso, Davi ora e pede a Deus que conserve essa disposição no coração do povo. Davi entende algo que nós precisamos entender, que a própria constância é um dom da graça de Deus. Perseverar na generosidade depende da ação contínua de Deus em nós, porque sem Ele, nós voltamos rapidamente ao egoísmo natural. Nós não passamos um mês sendo generosos, muito pelo contrário. Queridos, Jesus viveu essa verdade perfeitamente. Ele sabia que tudo vinha do Pai e tudo voltava para o Pai. Ele, sendo o herdeiro de todas as coisas, abriu mão da sua própria glória, assumiu a nossa pobreza e se entregou a própria vida por nós. E ali na cruz ele mostrou que a soberania de Deus não anula a nossa entrega. Deus é soberano e Ele manda que você entregue tudo a Ele. A soberania de Deus fundamenta a sua entrega. E Cristo é o verdadeiro rei que ora, o rei que confia e o rei que se oferece em nosso lugar. E em Cristo nós aprendemos que reconhecer que tudo pertence a Deus nos liberta para vivermos de mãos abertas, porque já recebemos em Cristo o maior tesouro eterno. Por isso, meus irmãos, nós podemos concluir com algumas lições, e a primeira delas é: tudo pertence a Deus, inclusive o que está na sua conta. Se ela está zerada, também pertence a Deus, mas o que tem lá, pertence ao Senhor. Não existe área neutra na vida cristã. Se Cristo é o Senhor, Ele também é o Senhor dos seus recursos. Dinheiro não é apenas uma questão administrativa, é uma questão espiritual. Por isso a Bíblia fala tanto sobre o dinheiro. E a maneira como nós contribuímos revela quem governa o nosso coração. Por isso, reconhecer a soberania de Deus exige coerência prática. Como você trata o seu dinheiro vai mostrar se você de fato crê no Senhor ou não. Generosidade não é opcional, é expressão de adoração. Em 1 Crônicas 29, dar foi ato de consagração. E não contribuir propositalmente, podendo contribuir,
não é neutralidade, é infidelidade, é pecado, é desobediência ao Senhor. Quando nós retemos por comodismo ou por indiferença, nós estamos dizendo na prática que confiamos mais na segurança dos nossos recursos do que na fidelidade do Senhor. Por isso, a omissão, quando Deus já nos deu condições, é pecado, porque revela um coração desalinhado com a vontade do Senhor. Em terceiro lugar, a igreja deve desejar sustentar a si mesma com maturidade espiritual. Se incomode cada mês que nós recebemos dinheiro da Vila Mariana. Se incomode. Nós temos que estar felizes quando esse dinheiro puder ser empregado em outro trabalho, porque aqui nós não precisamos mais, porque somos maduros e sabemos agora que nós temos o dever gracioso de participar da obra do Senhor. Quem somos nós para participar da obra do Senhor? Somos aqueles que fomos chamados para sustentar a igreja presbiteriana de Taboão. Uma comunidade saudável não vive de improviso, e nem depende de poucos que são sobrecarregados e que sustentam o todo. O crescimento, meus irmãos, não acontece por acaso. Ele exige compromisso intencional. Cada membro da nossa igreja é parte desse corpo. Então, quando alguns não assumem a sua responsabilidade pessoal, outros carregam o peso dobrado. E isso não é apenas injusto, é espiritualmente imaturo. Meus irmãos, quando eu vejo, e eu falei isso para alguns de vocês, a igreja em que o nosso antigo pastor, o querido pastor Diego, tendo que colocar um quarto culto no domingo porque está cheia, eu fico pensando, Senhor, eu quero isso. Eu quero a nossa igreja transbordando de gente. Não para que o nosso nome seja glorificado, mas para que esse bairro, essa cidade seja alcançada pelo poder do Evangelho. Nós devemos desejar isso. E contribuir financeiramente vai fazer com que nós possamos alcançar mais pessoas, com que nós possamos evangelizar mais, com que nós tenhamos mais ferramentas para receber as pessoas aqui. E além de tudo, e o principal, vai fazer com que nós saiamos do pecado, porque Deus não abençoa uma obra que está sendo feita com pecado. Portanto, quando tem pessoas que têm a possibilidade, que têm um emprego e não sustentam a casa de Deus, Deus vai segurar para que essa obra não cresça, porque Deus quer tudo de nós, o nosso coração, o nosso serviço e o nosso bolso. Nós somos chamados a bater no peito e sustentar essa igreja que é nossa. Mas em quarto lugar, contribuir é assumir identidade de mordomo, não de consumidor. A igreja não é um serviço prestado a clientes religiosos, na qual você senta e diz, surpreenda-me, cante bonito, Júnior, eu quero uma boa pregação, não pode passar de 30 minutos, está muito calor aqui, nossa, que copo fraco, está caindo água, a porta do banheiro está horrível. Igreja, meus irmãos, é uma família, é um corpo, é um templo vivo. Consumidores perguntam, o que eu recebo com isso? Mordomos perguntam, como eu posso servir? Como eu posso ser útil aqui? E quando nós entendemos que tudo pertence a Deus, nós deixamos de frequentar como espectadores e passamos a investir como filhos. Isso porque a alegria de dar supera a segurança de reter para si. O povo se alegrou quando entregou, porque a verdadeira liberdade não está em você acumular e chegar na sua liberdade financeira, mas em confiar, porque Deus continua sendo soberano sobre nossa provisão. Ele não precisa de dinheiro, mas nós precisamos aprender a depender dele, e é por isso que nós encerramos dizendo, olhe para Cristo, porque ele não reteve nada, ele sendo rico se fez pobre por nós, e se nós recebemos a maior dádiva, a própria vida do Filho de Deus, como podemos viver com mãos fechadas? A cruz confronta a nossa avareza e desperta em nós a gratidão. Por isso, a pergunta final não é, quanto eu devo dar? Mas é, meu coração reconhece de fato que tudo pertence a Deus? Se reconhece,
a sua generosidade virá. Se reconhece, a responsabilidade será assumida. Se reconhece, a nossa igreja será sustentada não por uma obrigação fria, mas por um amor reverente ao Senhor de todas as coisas.